O que tem nos unido? Eu quero hoje levar uma reflexão com vocês, compartilhar com vocês uma passagem que está em Atos 7. Em Atos 7 vai contar sobre a defesa de Estevão, né? Ele está diante do Sinédrio, se defendendo de algumas acusações. E ele foi acusado, inclusive a Bíblia nos traz isso lá em Atos 6, de acusações injustas contra ele, né? De que ele tinha falado blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E então perguntam para ele, o sumo sacerdote pergunta então para ele lá em Atos 7, né? Porventura é isto? O que estão falando sobre você é isso? E Estevão, ele não responde que sim nem que não aqui no começo, mas ele então começa a fazer uma retrospectiva e a falar sobre a história do nosso povo. E então ele começa lá falando sobre Abraão, em que Abraão sai da sua terra, sai dos seus parentes, do meio dos seus familiares, e sob a promessa de Deus da sua descendência, mesmo ele não podendo ter filhos, ele e a sua esposa não podiam ter filhos, mas ele é obediente. E ele então tem Isaac. Isaac, por sua aventura, tem 2 filhos, Esaú e Jacó. E Jacó é aquele que luta para receber a bênção de Deus, é um patriarca, e então Jacó tem alguns filhos, e um deles sendo José. José, daquela história conhecida, aquele que foi vendido pelos irmãos, foi rejeitado, vendido como escravo, né, pelos seus irmãos. E então, um tempo depois, José, já como governante lá do Egito, ele chama os seus familiares para morarem lá, né, numa terra em que tinha a providência. E aí, muito tempo depois, um rei, então, escraviza novamente o povo. E então Deus levanta Moisés. Moisés, que é nosso conhecido, levanta Moisés para defender o povo hebreu, né? E ele fica, então, Moisés acaba se envolvendo em um conflito que há com um soldado egípcio e algumas pessoas, alguns hebreus. Então, nesse conflito, ele acaba matando o soldado egípcio. E o povo hebreu, ali naquele momento, rejeita Moisés, não compreende Moisés como aquele que vai defendê-los. E então Moisés fica longe um tempo, né? E então, após uma experiência com Deus, ele retorna e ele enfrenta Faraó, pedindo que o povo seja liberto da escravidão. E eles então passam muito tempo no deserto, em que, em um determinado momento, Moisés vai então receber os 10 mandamentos. Ele se afasta do povo, vai receber os 10 mandamentos, e quando ele retorna, o povo havia construído um deus, estava adorando a outros deuses. E novamente nós temos aí Moisés sendo rejeitado pelos seus, né? Mais um personagem sendo rejeitado pelos seus. E um tempo depois, então, eles entram na Terra Prometida sem Moisés, né? Josué, então, que entra na Terra Prometida e ele leva até a Terra Prometida, então o tabernáculo é o que é considerado lá a presença de Deus. E o rei Davi, por sua vez, um tempo depois, então ele quer construir um templo, ele quer construir um templo físico, né? Tudo isso que eu estou dizendo está lá em Atos 7, os irmãos podem ir acompanhando, né? Através das palavras ali de Estevão. E então, Davi não constrói esse templo, mas ali no 46, Deus diz, olha, Estevão diz, este achou graça diante de Deus, ele suplicou a faculdade de promover morada para o Deus de Jacó, mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Então Salomão, por fim, constrói um templo muito bonito, um templo maravilhoso, bonito aos olhos. E no versículo 48, ele diz, entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas?
Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais. Também vós o fazeis. Então, Estevão está devolvendo aqui para o Sinédrio que eles também rejeitaram a Jesus. Jesus não foi diferente. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. E eu gostaria de chamar a atenção de como isso causa, ali no versículo 54, isso causa fúria, isso causa irritação no coração daquelas pessoas que estavam julgando Estevão. E sempre que alguma coisa causa uma irritação, um incômodo em nós, é porque tem algo ali que está mal resolvido. E isso me diz, essa passagem aqui me diz que essa palavra de Estevão encontrou morada no coração deles, mas algo que eles não puderam se abrir para ouvir, né? Algo que eles não conseguiram ali administrar, né? Essa informação que eles não conseguiram administrar, porque eles ficaram muito enfurecidos. E eu queria voltar com vocês lá em 1 Reis 8:27. 1 Reis 8:27, então, é o próprio Salomão falando após a construção do templo. E lá no 27, então, ele diz: mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. É tão bonito ver essa fala aqui de Salomão, muito antes de Estevão, né? Mas Salomão já estava dizendo, o próprio Salomão que construiu o templo estava dizendo, esse templo lindo que eu construí, ele não pode conter a presença de Deus. A presença de Deus, ela extrapola os muros, ela extrapola essas paredes que nós construímos com as nossas mãos. E então, voltando lá à pergunta inicial, o que tem nos unido? Talvez fosse mais fácil responder antes, né? O que tem nos unido é o culto da quarta, o culto da quinta, do domingo, é a escola dominical, isso tem nos unido, é o nosso café com comunhão, e tudo isso faz falta a nós, mas é um tempo em que nós procuramos entender de Deus que outras coisas também nos unem, né? Esse templo físico, ele é um motivo de união, mas nós temos, queridos, e eu quero que você também faça essa reflexão sobre o que tem nos unidos. Nós não temos mais, ou não podemos mais nos reunir num templo físico por um período de tempo, mas nós temos aqui a mesma palavra. Você aí da sua casa pode acompanhar isso que eu estou dizendo. Nós temos a mesma fé, o mesmo amor, nós temos tantas coisas que podem nos unir. E eu quero deixar essa pergunta ainda no seu coração sobre o que tem nos unido, e para que você possa pensar sobre isso por si só, de acordo com a palavra de Deus, mas nos lembrando que nada pode conter o nosso Deus. Quem dirá um templo físico? Outro dia eu vi um meme, né? Uma tirinha em que tinha a figura representando Deus e uma figura representando o diabo. E eles olhavam para o mundo e o diabo dizia: olha, eu fechei as igrejas. E então Deus olha para ele e diz: mas eu abri uma em cada casa. E eu quero desafiar você, então, a receber essa palavra de que, desse meme, dessa tirinha, né? De que Deus abriu uma igreja em cada casa, que as nossas casas possam refletir a glória de Deus, que não sejam as paredes, né? Que não sejam um horário fixo, que não seja a forma como isso é feito, mas que nós sejamos mesmo mordomos dessa terra, que nós estejamos aí cuidando das coisas que Deus nos deu, mesmo quando ela não é aquilo que a gente antes esperava que fosse, aquilo que a gente considerava que era para ser, né? Como essas coisas que nós estávamos dizendo. Então, quero deixar esse compartilhamento com você para que a gente possa pensar sobre isso.
E vamos orar então. Deus, nós te louvamos pela tua palavra, que é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e ela pode penetrar a ponto de dividir juntas e medulas. Nós agradecemos pela tua palavra, Senhor, que é tão eficaz. Nós agradecemos porque o Senhor tem dado oportunidade a nós de refletir sobre a nossa relação contigo, a nossa relação como igreja, e nós queremos, Pai, que o Senhor guie, Senhor, nos dê sabedoria nesse tempo, para que seja um tempo de crescimento, um tempo de união, apesar de estarmos cada um na sua casa, Deus. Em nome de Jesus, fala dos nossos corações, Pai. Nós te clamamos. Abençoa cada irmão que está ouvindo essa palavra, que o Senhor também abra, Senhor, os olhos, a começar em mim, e que os nossos irmãos também abram, sejam os olhos abertos, Pai, de nós, e para que nós possamos ver a Tua providência nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém.